Domingo, né, pela manhã, escola bíblica. Bom, irmãos, faça esse investimento em você mesmo. Hoje pela manhã nós estávamos aqui na escola bíblica e nós estávamos pensando ali, sozinho pensando, né? O quanto é importante nós fazermos parte da escola bíblica. Não para sermos sabichões, de forma nenhuma, né? Mas para termos em nós a oportunidade, né, de compartilharmos e perguntarmos coisas. Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus austero, né, um Deus muito... E, na verdade, Deus é um ser tão grandioso, tão eterno, mas Ele gosta que façamos perguntas a Ele. E, às vezes, é numa escola bíblica que a gente faz pergunta a Deus, né? E, às vezes, somos respondidos pelos nossos irmãos, pelo nosso professor, pelo superintendente, né? Então, fique com esse conceito. Todos acharam aí o livro de Hebreus? É um livrozinho difícil de achar, mas aí você vai aí por Tessalonicense, 1º e 2º Coríntios, você vai achar a carta aos Hebreus um pouquinho antes de Tiago. Tiago já é mais difícil ainda, né? Então, aqui, essa leitura de Hebreus, ela foi assim, o objetivo meu, há uns 2, 3 meses atrás, de ficar lendo e meditando dentro da carta aos Hebreus. E por isso, sabe, Júnior, o texto me obrigou aí, agora eu passei para Gênesis. É interessante isso, né? A gente faz um link, começa a estudar um livro e a gente sente aquela necessidade de ir para um outro livro que auxilia a visão daquele que nós vemos, né? Isso acontece muito entre os textos, entre o Novo e o Antigo Testamento. Irmãos, e diga-se de passagem, não há essa separação que muita gente diz aí. A Bíblia é uma toda, tá? É a palavra de Deus. Agora, é claro que é um plano de Deus que às vezes não conseguimos entender em apenas uma focada. Por quê? Porque é um plano progressivo, né? Por isso que é bom nós entendermos isso. Bom, vamos lá então ler? Carta aos Hebreus. Vocês sabem quem escreveu essa carta? Ninguém sabe. Ninguém, os estudiosos estão até hoje brigando, tem uns dizendo até que é Apolo. Para mim, eu creio que foi Paulo. Mas eles descartam Paulo por várias coisas. Mas eu continuo acreditando que foi Paulo. Mas não há nenhuma certeza, né? Vamos então ler? O verso 1, eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 2. Depois a gente vai ler alguns versículos dentro do capítulo que vai abranger todo o capítulo 11, tá bom, irmãos? Que fala exatamente acerca da fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos ler mais o verso 4 ainda. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé que ainda fala. Amém? Queridos, para falar nesse texto aqui, é bom nós contemporar, não vou falar a palavra, mas trazer ela para o nosso momento, para o que é contemporâneo. Aqui, sempre que alguém diz, nos seminários, né, eles fazem essa definição, né? O que é fé, né? Aí, fé é a certeza das coisas que não se vê, é a esperança nas coisas que acreditamos. E eu às vezes, olhando, eu sou um cara muito observador, irmãos. Às vezes, eu ganho e, às vezes, eu sofro muito por isso, né? É como o nosso diácono aqui estava falando,
lá em Provérbio que você leu, enganoso é o coração, não, Jeremias, mas Provérbio também fala isso, né? Que enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, nós pensamos que estamos vivendo uma vida de fé, mas às vezes é engano do nosso coração. Quando nós lemos esse capítulo 11, o autor, ele vem fazendo uma corresposta ao Antigo Testamento, né? Da vida dos patriarcas, do que aconteceu, e ele, em suma, ele apresenta todo o Antigo Testamento dizendo que aquilo nada mais era do que sombras das coisas que agora estavam se vendo, né? Que é a salvação. Então, assim, eu às vezes observando, nessa observação que eu disse a princípio, eu vejo que tem muito crente que acha que está vivendo uma vida de fé, mas não está. E por um motivo muito simples, é só nós entrarmos aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Há uma propaganda, irmãos, muito perniciosa no meio do povo de Deus. Que nós somos os vitoriosos, somos, né? E somos os salvos, e somos também. Né? É uma coisa interessante isso, eu estava falando pela manhã, a gente tem que entender alguns segredos bíblicos e não compreender no sentido de crer neles, não de compreender, porque quem vai entender Jesus? Deus e homem ao mesmo tempo. Quem vai entender a Trindade, a triunidade, que é uma pessoa, Deus é único, adorai ao único Senhor, mas distinto em três pessoas. Então, tem alguns pontos bíblicos que os teólogos consideram mistério, e eu acho que a fé também está dentro desse respaldo. Porque quando é que eu digo que tenho fé? É quando eu oro e as coisas acontecem. Normalmente nós fazemos isso. Isso, irmãos, entra um feixezinho de engano, porque leva-se a pensar que a oração que foi ouvida foi porque nós oramos. Mas na verdade não é. A oração foi ouvida porque Deus quis responder. Porque às vezes nós oramos e ele fica em silêncio. Então, a carta aos Hebreus, aqui no capítulo 11, ele começa falando da definição de fé para ir até o finalzinho, que ele vai falar dos heróis da fé. Ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ele faz uma retórica dizendo assim, porque nós cremos num Deus que criou todas as coisas do nada. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse eternidade, antes que houvesse tudo que nós não entendemos, Deus já era. Por isso ele diz, o meu nome é o Eu Sou. Então, assim, quando nós pensamos em fé, na verdade, não estamos falando de coisas palpáveis, de coisas concretas. A fé é algo que existe em nós, mesmo que nós não venhamos a enxergar. E eu dou prova disso para vocês biblicamente. Ele vai falar dos heróis da fé, e ele começa falando sobre Enoque. Ele diz que Enoque andou com Deus, embora ninguém estivesse com ele. Porque a palavra diz que Deus é Espírito. Então, quando alguém olhava Enoque, ele estava andando sozinho. Mas, na verdade, a palavra diz que ele andava com Deus. E ele prossegue falando de Noé, um outro herói da fé. Ele diz que Noé
construiu uma arca porque Deus mandou, ainda que nunca tivesse a percepção de chuva. Então, interessante, irmãos, porque a fé, ao mesmo tempo que ela existe, é preciso ter olhos para enxergá-la. Porque se Enoque andou com Deus, e se Noé construiu uma arca durante 150 anos, me parece, não está falhando a memória, sem saber o que ia acontecer, então a fé não se constitui em certeza, mas em confiança. Por isso que ela é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Ele no início ele fala de Abel. Abel foi morto porque ele, sem Bíblia, sem igreja, ele ofereceu um sacrifício perfeito, embora ninguém visse, a não ser ele, Deus e talvez os seus pais que o ensinaram. E por isso, Caim ficou irado e tirou-lhe a vida. Mas o texto diz que Deus o considerou, porque a sua justiça extrapolou todos os elementos físicos, inclusive a morte. E diz que o seu sangue clama até hoje. Pela fé, Abraão, irmãos, ele saiu do meio da sua parentela, ele saiu de um país que a sua clã era bem sucedida. Ele saiu de um lugar de conforto, ele saiu de um lugar morno, gostoso de ficar, e foi para um lugar que ele não conhecia, porque Deus apenas disse, sai da tua terra, mas não disse o endereço para onde ele ia, disse apenas, eu vou te dizer. Agora é interessante, queridos, agora que entra a parte mais gostosa da coisa, porque o texto diz que Abel, ele morreu por causa dessa fé. O texto diz que Noé e a sua família foram salvos da arca, mas tiveram que reconstruir todo um conceito de vida. A Bíblia diz que Abraão, crendo, saiu do meio da sua parentela e foi para o lugar onde Deus lhe mostraria. Mas é interessante que ele morreu sem ver cumprir a promessa da sua vida. Qual era a promessa? Te farei a tua descendência como um grande céu de estrelas e como a areia do mar. E Abraão morreu sem ver a promessa. Aliás, cumprindo-se a promessa na sua vida, recebendo o seu filho Isaque, vindo da parte de Deus, porque ele já era velho e Sara estéril, e o menino já estava um adolescente, e Deus pede de volta. E Abraão pega e vai na direção do Monte Moriá para sacrificar aquilo que era a bênção, aquilo que era a resposta. E às vezes, irmãos, nós empinamos o peito e dizemos, sou salvo, e sou lavado pelo sangue, e mas isso soa em contraste com tudo aquilo que vivemos, foi cantado aqui. As coisas só serão resolvidas na esfera espiritual quando tudo estiver no altar de Deus. E o altar de Deus não é gravata de seda. O altar de Deus não é púlpito com cadeiras ou trono. O altar de Deus é onde se queima o sacrifício. E quem não quer ser sacrifício não alcança os parâmetros da fé. E ele continua dizendo que todos
todos os heróis da fé. E ele cita Gideão, ele cita Moisés, ele cita... E interessante que ele começa citando, sabe, os tops. Porque Moisés, com o povo, atravessou o Mar Vermelho. Irmãos, quem não quer estar nessa fila? Gideão, com 300, derrotou todo o exército de filisteus, jebuseus, seja lá o que fosse dos Zeus. Mas ele fala também dos heróis que nem o nome a Bíblia cita. Porque ele não fala de Daniel, mas enquanto Daniel foi preservado na cova dos leões, houve outros que foram lançados da cova dos leões e devorados pelos leões. E a Bíblia nem fala o nome deles. Houve outros que se perderam na história, perderam famílias, perderam empregos, perderam posições, perderam o caráter de ser chamado pelo próprio nome, por amor de Cristo. Então, o autor da carta aos Hebreus diz: se é isso, ainda que estejamos no anonimato, ainda, ô Júlio, se o nosso ministério não for o maior de Piabetá, mas o menor, no entanto, temos que viver por fé. Porque a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta pregar bonito, irmãos. Não adianta ter teologia, bacharel, não adianta o curso de filosofia, não adianta conhecer toda a história da igreja, não adianta cantar bonito ou ter uma boa oratória, não adianta se não for por fé. A palavra nos diz que tudo que fizermos sem fé, Deus não aceita. Um copo de água fresca nem precisa ser gelado. Mas se for dado com fé, é pedras na coroa. Aí o autor, eu já estou fechando, porque nós vamos ouvir ainda música, adorando a Deus. Ele, a partir do verso 35, ele começa a falar de coisas interessantes. Ele diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de outros, como Gideão, Baraque, Sansão. E no 35 ele diz assim, olha: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Mas o que ele fala no 36 é que é interessante. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio de espada, andaram errante, vestido de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo, portanto, não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, o fechamento do capítulo 11 da carta aos Hebreus é dizendo que houve gente que passou como eu e você, anônimos. Não foram nas faculdades mais disputadas,
Eu fui lá 3 vezes e fiquei reprovado. Mas não fui nas faculdades de Oxford, nem das melhores na Europa ou nos Estados Unidos, não. Mas é aqueles que viveram pela fé, entendendo que mesmo que não se cumpra aquilo que eu penso para mim, ainda que eu morra hoje, todavia a minha fé está em Deus. E por último eu vou falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele não precisaria de fé, porque ele falava com o Pai. E sempre que ele terminava uma oração, vocês podem ver tanto no Getsemane como lá no Monte da Transfiguração, anjos desciam para confortá-lo. No deserto, na tentação, anjos desciam para confortá-lo. Mas esse mesmo Jesus, lembrem, 100% homem e 100% Deus. Você não pode dizer assim, mas isso aconteceu porque ele era Jesus, ele tinha as mesmas necessidades da nossa humanidade. Mas ele chega lá no Getsemane e ele chora amargamente porque via a cruz, que era o seu destino. Aí ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E sabe qual foi a resposta? Nenhuma! Nenhuma! E às vezes nós dizemos que temos fé porque somos respondidos. Porque a enfermidade Y, o Covid, não nos alcançou. Eu digo uma coisa para vocês. Aos 3 anos atrás, eu fui acometido de uma depressão profunda. E eu fiquei com muita vergonha. Porque eu pensava, o que é que vão dizer? Um servo de Deus deprimido. E eu orava, e Deus não falava nada. Mas tinha uma vozinha de Deus perto de mim, Gil, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico, você tem que ir no médico. E eu relutei muito, mas não deu outra. E eu estou lembrando de a primeira consulta, eu sentado lá esperando o profissional da mente. E chorando de soluçar, as lágrimas molhando. De tristeza, de vergonha. E Deus caladinho, ele não falou nada. Mas ele vinha todas as horas, me confortava, me mostrava o caminho. E eu lembro de horas que eu nem conseguia ler a Bíblia. Irmãos, é incrível isso. Eu não conseguia ler a Bíblia, a voz das pessoas. Eu fiquei umas 3 semanas sem vir na igreja. As vozes das pessoas me irritavam. E eu dizia comigo, isso não é de Deus. Mas sabe o que eu precisava, Júlio? Eu precisava de ser confrontado com aquilo que eu achava que era fé, pois a fé é assim mesmo. Às vezes Deus não fala, mas eu continuo crendo. Ele não diz, ele não mostra o caminho, mas eu continuo crendo. E se ele diz que eu tenho vida eterna, eu creio. E se ele diz que eu serei transformado na sua volta, eu creio, eu creio. Ainda que eu morra hoje, eu continuo crendo que Ele é o meu Deus, o meu Senhor, aquele a qual eu dou os meus joelhos e digo, Tu és o meu Senhor. Então, fechando. A fé é a certeza daquilo que você está esperando, embora você não veja, não haja perspectiva.
Pois aquele que te diz para crer é aquele que fez todas as coisas. Nada. Em alguns momentos eu esqueci, sabe, Manuel? Que foi ele quem criou o meu tico e teco que estava balançado. Aleluias. Mas ele continua dizendo para mim e para você: eu sou o Senhor. Eu sou Deus. E importa que você tenha fé, mas não essa fé de propaganda, não essa fé maliciosa, que te diz que você tem que estar no topo da onda, que te diz que você não fica doente, que te diz que você é super-homem, porque você não é. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus nos traga, os ministérios do louvor, nos traga essa realidade de vida, de fé, de amor com o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo e Deus somos a prova quando nós ficamos falando línguas. Irmãos, às vezes as pessoas pensam que eu sou sensacionalista, eu não sou, não, tá? Eu acredito no continuismo. Eu acredito que o Deus que falou lá no Pentecoste fala ainda hoje. Eu creio que o Deus que operou na vida do Paulo, expulsando demônios, faz isso hoje ainda. Eu só não acredito em besteira, sabe? Eu só não acredito em meninices. Mas no poder de Deus eu creio.